Olá pessoal, de volta aqui no canal, falando agora acerca dos biomas. Não é isso? O que seriam biomas? De acordo com o que eu coloquei aqui para vocês, bioma, não é isso? É o termo dado para o conjunto formado pela vegetação, pelo clima, pela hidrografia e pelo relevo de uma região. Ou seja, na verdade, os biomas são grandes ecossistemas caracterizados por uma vegetação característica, por uma fauna característica, por um clima, pela hidrografia, por um relevo, não é isso? A combinação desses fatores compõe aquilo que nós chamamos de bioma. E a gente vai procurar conhecer as características básicas de alguns biomas, como as florestas tropicais, a tundra, a região polar, o deserto, as florestas temperadas e as savanas, e também a taiga, a qual eu esqueci de mencionar aqui na parte escrita do slide. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar trabalhando as características gerais dos biomas, a localização deles, não é isso? As florestas tropicais, a tundra, a taiga e a região polar, tá? São os principais biomas que eu vou estar caracterizando aqui com vocês nesse primeiro vídeo. Os demais biomas vai seguir no segundo vídeo que eu vou estar enviando para vocês. Então vamos lá. Aqui nesse mapa a gente tem a distribuição dos biomas terrestres no nosso planeta. Como nós vimos, não é isso? O nosso planeta apresenta as zonas chamadas de zonas climáticas. São elas as zonas polares, as zonas temperadas, as zonas intertropicais. Então, próxima à região do Equador e entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, como nós sabemos, nós temos as regiões intertropicais ou simplesmente regiões tropicais, como nós sabemos. A característica dessas regiões é que elas recebem uma grande intensidade de radiação solar praticamente o ano inteiro, não é? Apresentando aí pouca variação de temperatura. Geralmente o clima característico nessa faixa é o clima quente e úmido. E aí nós encontramos biomas como as florestas tropicais, que já recebem esse nome por se localizarem nessa faixa, não é isso? Entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, representado aí na figura pela coloração verde. Nós temos também as savanas, não é isso? Predominam nessa região tropical. Mas também podemos encontrar alguns campos, não é? A questão também de alguns desertos, né? São encontrados nessa região chamada de região intertropical. Mas o que predomina aí são as florestas tropicais e as savanas. Aí nós temos as zonas temperadas, né, principalmente a zona temperada do norte, onde nós podemos encontrar as florestas temperadas, que são características dessa região, né, a tundra ártica e alpina, as taigas, que são as florestas de coníferas, além da própria região polar também, tá? Então, aí, mais ou menos, para a gente entender a influência das zonas climáticas da Terra na distribuição dos principais biomas mundiais. Começando a caracterizar os biomas, nós temos, em primeiro tópico aqui, a floresta tropical. As florestas tropicais são florestas quentes e úmidas, não é isso? Estão sob a influência dos climas equatorial e tropical, que tem essa característica, não é isso? Do calor e da umidade, o que favorece um grande período de chuva, digamos assim, em virtude da umidade relativa do ar ser sempre alta nessa região, nesses biomas. Há uma grande intensidade de chuva em alguns períodos do ano. Grande quantidade de árvores que permanecem verde em todas as estações do ano, muito embora as estações do ano não sejam tão, digamos assim, perceptíveis na floresta tropical pela própria localização em que elas se encontram. Não é isso? Mas além das árvores de grande porte, nós encontramos também as bromélias, as orquídeas, que são plantas epífitas, não é isso? As samambaias, né? Encontramos também alguns musgos, que samambaias e musgos são plantas restritas a ambientes úmidos, que é uma característica aí também da nossa floresta tropical.
As chuvas são abundantes, como eu já falei, e o Brasil possui duas florestas tropicais, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Essa última aí bem degradada já, a Mata Atlântica é assim chamada, porque ela se encontra ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que boa parte dela já foi explorada, não é isso? Acho que o que resta é uma parcela bem pequena da Mata Atlântica original. Principalmente no período da colonização do nosso país, a Mata Atlântica era muito explorada para a extração do pau-brasil. Não é isso? Que vocês já estudaram história e sabem a importância econômica do pau-brasil. Só que essa exploração teve uma consequência, né? Aliada a outras explorações também, a produção de áreas para a agricultura, para o cultivo da cana-de-açúcar e de outras culturas como o cacau também debilitou bastante a nossa floresta tropical chamada de Mata Atlântica. Bom, aí uma imagem, né? Algumas imagens que remetem à floresta tropical, a exuberância, as árvores de grande porte, não é isso? As copas das árvores bem destacadas, não é isso? A hidrografia geralmente é bem distribuída, uma grande quantidade de bacias hidrográficas, animais como a onça pintada, não é isso? Além da onça pintada, há também diversas espécies de macacos, de pacas, preguiças, tatus, não é isso? E que com relação à nossa floresta tropical, nossa floresta, não é isso? Nosso país, nós temos o guaraná, que é essa semente característica aí que parece que tem um olhinho, faz parte desse bioma também, uma vegetação típica da floresta tropical do nosso país. E aí nós saímos da floresta tropical, uma região de clima quente e úmido, e desembocamos na tundra. As tundras estão localizadas próximas ao Polo Norte, abrangendo partes da América do Norte, da Europa e da Ásia. Não é isso? Apresenta temperaturas muito baixas, porque o clima característico da tundra é o clima polar, não é isso? Então, temperaturas baixas durante praticamente o ano todo. E uma vegetação composta basicamente de musgos, líquens e gramíneas, ou seja, vegetação rasteira. E detalhe, essa vegetação ela só floresce no período do verão. E o verão na tundra é uma curta estação, de aproximadamente 3 meses. E mesmo nesse verão, as temperaturas não costumam exceder os 10 graus Celsius, então continua numa temperatura amena, uma temperatura baixa. E os outros 9 meses são praticamente de inverno intenso. Tá? Então, só existem aí na tundra duas estações bem definidas: o verão, que é uma curta estação de apenas 3 meses, e os demais 9 meses do ano, aí compreende, não é isso, o período de inverno. Animais como a raposa, o coelho, a coruja, o urso pardo e o lobo são exemplos, não é isso, de animais que compõem a fauna desse bioma. E muitos desses animais, eles migram, né? São animais que praticam a migração. No período de inverno rigoroso, eles geralmente migram para outros biomas mais próximos da tundra, como a taiga, por exemplo, para poder, digamos aí, superar esse inverno rigoroso. Só voltam lá para a tundra no período do verão, que é onde vão se alimentar, não é isso? Vão realizar o acasalamento e assim sucessivamente. Então, a tundra, localizada próxima ao Polo Norte, apresenta um clima polar, não é isso? Extremamente frio, duas estações bem definidas, que é o verão, uma estação curta de apenas 3 meses, e os outros 9 meses aí de inverno intenso, tá bom? E aí uma imagem da tundra, lembrando aí no período do verão, essa vegetação rasteira, como a gente observa, animais como o alce, né, que migram para a tundra no período do verão para se alimentar e também para ocorrer o acasalamento, e a coruja das neves, que também é um animal encontrado nesse bioma. Saindo da tundra, a gente vai para a taiga, que se localiza próximo, não é isso? A taiga ela recebe maior incidência de luz solar em comparação à tundra, o que favorece o desenvolvimento de uma vegetação maior. Apesar da vegetação maior, ela é pouco variada. Geralmente o que predomina na taiga são as coníferas, popularmente chamadas de pinheiros,
não é isso? Então, por isso que a taiga também ela é chamada de florestas de coníferas e é comum em grandes latitudes da América do Norte, da Europa, da Ásia, ao sul da tundra, tá bom? Localiza-se próximo à tundra. O clima é de frio intenso, com pouca umidade. A vegetação predominante são os pinheiros, as coníferas, porque os pinheiros eles apresentam folhas adaptadas, uma série de adaptações aí para resistir o inverno rigoroso da taiga também. Além de musgos e líquens, mas o que predomina são as coníferas, ou seja, os pinheiros. Animais como os linces, ursos pardos, raposas, alces e falcões são encontrados nesse bioma. Bom, aí o exemplo da taiga, quando você vê naqueles filmes aquelas florestas cheias de pinheiros, representa a taiga ou florestas de coníferas, tá bom? E animais como o lince, que é esse felino aí na imagem, a raposa, são encontrados aí nesse bioma. Aí nós temos a região polar, não é isso? As regiões polares, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. O clima é desafiador, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, nós já sabemos. Não há vegetação, as cadeias alimentares são mantidas pelos seres vivos do oceano, não é isso? Característica típica da região polar. E aí, para ilustrar essa região polar, eu trago para vocês a imagem, não é isso? Como, por exemplo, os ursos polares, que são nativos do Polo Norte, e os pinguins, que são encontrados exclusivamente no Polo Sul, ou seja, o urso polar e o pinguim nunca se encontram, apesar de viverem em regiões frias, cada um habita um polo diferente. O urso polar só é encontrado no Polo Norte e os pinguins só são encontrados no Polo Sul. E aí remetendo, né, ao perigo que a região polar tem sofrido em virtude da poluição atmosférica que tem intensificado o efeito estufa e sendo aí responsável pelo aquecimento global que está derretendo as geleiras e prejudicando os animais que vivem nesse bioma. Tá bom? Também para a gente repensar aí as nossas práticas com relação à degradação ambiental, como isso pode interferir nos biomas e prejudicar a sobrevivência de diversas espécies. Bom, então, para a aula desse vídeo seria isso, né? Nós vamos continuar a comentar sobre os outros biomas em um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like e, se puder, se inscreva no canal para estar sempre reforçando a nossa parceria. Obrigada, até a próxima aula.